O mundo estava em silêncio. Não um silêncio comum, mas aquele silêncio profundo, que faz você ouvir os próprios pensamentos. A terra estava coberta de gelo, fria, imóvel, intocada, como se o tempo tivesse parado ali. Nenhum som humano, nenhuma voz, nenhuma pressa, apenas o vento, cortando o vazio, como um lembrete constante de que nem tudo precisa fazer sentido. E é nesse tipo de lugar que muitos evitam entrar. Porque o silêncio revela. Revela o que está escondido. Revela o que foi ignorado. Revela o que foi deixado para depois. Assim como está escrito na palavra, há momentos em que Deus não fala no fogo, nem no vento forte, mas em uma voz suave, quase imperceptível. E poucos estão dispostos a ouvir. Porque ouvir significa encarar. E encarar nem sempre é fácil. Assim como essa terra congelada, muitos corações também estão endurecidos, fechados, silenciosos por dentro. Não por falta de vida, mas por excesso de dor. Porque às vezes, para sobreviver, a alma aprende a se fechar. Mas o problema é que aquilo que protege também impede de sentir. E no silêncio, isso fica evidente. Sem distrações, sem vozes externas, sem ruído. Só você e aquilo que está dentro. O vento continua soprando. E com ele, vêm pensamentos que estavam escondidos. Dúvidas, medos, perguntas sem resposta. Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que ainda dói? E o mais difícil não é perguntar, é não ter resposta imediata. Mas é exatamente aí que começa a transformação. Porque fé não é entender tudo. Fé é continuar, mesmo sem entender. Assim como alguém que atravessa uma terra congelada sem ver o fim do caminho, mas continua andando. Não porque tem certeza do destino, mas porque decidiu não parar. Os corvos cruzam o céu, observando de longe, como testemunhas silenciosas. Os lobos caminham ao redor, representando o perigo, a incerteza, a pressão. E mesmo assim, a caminhada continua. Porque existe algo mais forte do que o medo, a decisão de seguir. E é nesse ponto que muitos desistem. Não no começo, mas no meio, quando tudo parece igual, quando nada muda, quando o frio continua, quando Deus parece em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca foi ausência. É processo, é construção, é profundidade. Porque aquilo que é raso não resiste ao inverno, mas aquilo que é profundo permanece. A neve cobre tudo, mas não destrói tudo. Debaixo do gelo ainda existe vida, ainda existe movimento, ainda existe propósito, mesmo que não seja visível. E assim também é com você. Mesmo nos momentos em que tudo parece parado, Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando não há sinais, Ele ainda está presente. Mesmo quando não há respostas, Ele ainda está conduzindo. Porque Deus não trabalha apenas no que é visto. Ele trabalha no invisível, no profundo, no essencial. E muitas vezes é no frio que somos fortalecidos. É no silêncio que somos moldados. É na solidão que somos transformados. Não para nos quebrar, mas para nos preparar. Porque depois do inverno, sempre vem algo novo. E aquilo que resistiu ao frio se torna mais forte, mais firme, mais preparado. E então, quando o tempo certo chega, o gelo começa a se quebrar. A água volta a fluir. A vida reaparece. Mas apenas para aqueles que permaneceram. Para aqueles que não desistiram no silêncio. Para aqueles que continuaram, mesmo sem sentir.
porque no final não é sobre o frio, não é sobre o silêncio, não é sobre a dor, é sobre quem você se torna ao atravessar tudo isso. E Deus nunca desperdiça um inverno. Ele usa, ele transforma, ele prepara. E quando tudo parece congelado, lembre-se, o silêncio não é o fim. É o lugar onde Deus está trabalhando em você, mesmo que você ainda não veja.